Oi, turminha, tudo bem? Nós vamos começar agora mais uma aula de matemática com a correção das atividades que eu mandei semana passada sobre o capítulo 2, que é o sistema de numeração decimal. Na semana passada, eu fiz uma retomada dos conteúdos utilizando um quadro que eu comprei agora para minha casa e nós vimos algumas particularidades do nosso sistema de numeração, que ele é decimal, que ele é posicional, né? Nós estamos trabalhando com duas classes de 6 ordens, então nós já vimos algumas coisas em relação a esse sistema de numeração. Então, eu passei uma atividade de folha, né? Uma matriz para vocês realizarem atividade em casa. Então, a atividade era super curtinha, muito fácil de ser realizada, e nós vamos fazer essa correção agora, tá bom? Então, o primeiro era o seguinte: observe o quadro abaixo e utilize-o para responder as atividades. Conforme eu falei na última aula, todas as vezes que vocês ficarem em dúvida a qual classe ou a qual ordem, né, um número ele possui, né, ele se encontra, na verdade, eu sugiro que vocês façam o quadro posicional, que é esse quadro aqui que eu coloquei, né, no início da folha. Então, a gente tem a primeira classe, que é a classe das unidades simples, formada pela primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Nós temos a segunda classe, formada pela classe dos milhares, com a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem. E aí nós temos unidades, dezenas e centenas, unidades de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, tá bom? E aí lembrando que nós sempre vamos começar a colocar o número, o último número, sempre à direita, e aí nós vamos completando, colocando cada número em uma ordem, tá bom? Então, nesse primeiro aqui, nessa primeira atividade, nós tínhamos que completar uma centena de milhar. Equivale a quantas unidades, né? Então, qual que era a ideia? A gente colocar o numeral 1 na ordem que está falando, e aí se nós completarmos com 0, nós vamos ter quantas unidades tem, não é mesmo? Porque aí nós chegaremos até a ordem final. Então, olha, se eu colocar 1 aqui na centena de milhar e completar com 0, eu vou formar 100 mil unidades. Então, uma centena de milhar é igual a 100 mil unidades. E aí nós vamos fazer a mesma coisa para o restante das ordens. Olha, uma dezena de milhar. Coloco o número 1 aqui, vou formar quanto? 10 mil unidades. Uma unidade de milhar é igual a 1000 unidades. Uma centena, 100 unidades. Uma dezena, 10 unidades. Uma unidade é igual a 1 unidade mesmo. Então, qual que era a dica dessa atividade? Colocar o número 1, né, porque a gente está perguntando uma centena de milhar, uma dezena de milhar. Coloca o número 1 na ordem que está falando aqui. Então, olha, centena de milhar era a sexta ordem. Colocou o numeral 1 aqui, complete com 0, que vocês vão ter quantas unidades equivale a centena de milhar. Então, confiram se vocês colocaram. Coloquei a resposta em vermelho para ficar mais fácil de todos vocês acompanharem, ok? No número 2, estava pedindo para decompor os números conforme o exemplo. O exemplo é esse aqui da letra A. Então, gente, existem duas formas de decompor, né, o número. A gente pode colocar o número, né, o valor absoluto, vezes o valor que equivale àquela ordem, né? Por exemplo, aqui, 2, né, que é o 2 vezes 1000, porque está na ordem das unidades de milhar. Ou a outra forma de decompor é colocando 2000 mais 700, né, que é o valor posicional, né, que é o valor relativo desses números. Aqui nós vamos decompor esses números conforme esse modelo. Então, o modelo a gente tinha o número 2743. Então, como que ficaria a decomposição desse número? 2 vezes 1000 mais 7 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 3. Só observar cada número
cada valor absoluto e multiplicar pelo valor da ordem em que ele se encontra. Então, aqui eu tenho o número 486. Então, eu tenho 4 vezes 100 mais 8 vezes 10 mais 6. Ó, 4 tá na ordem das centenas, então é vezes 100. Mais 8 está na ordem das dezenas, então é vezes 10. Mais o 6 que está nas unidades, que é 6 mesmo. Tá bom? Letra C. 10.761. Então, eu tenho 1 vezes 10.000 mais 7 vezes 100 mais 6 vezes 10 mais 1. Vocês estão acertando? Eu espero que sim, hein? Lá na letra D agora. 123.456. Então, eu tenho 1 vezes 100.000 mais 2 vezes 10.000 mais 3 vezes 1.000 mais 4 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 6, tá bom? 58, eu tenho 5 vezes 10, mais 8. Letra F, 3.589, eu tenho 3 vezes 1.000, mais 5 vezes 100, mais 8, mais 9. Então, confiram aí, por favor, para verificar se fizeram certo, tá? Desculpa, gente, a prof tá com a garganta um pouco seca, tá? Então, às vezes vou precisar de beber um pouquinho de água ao longo da explicação. Então, confiram, observem sempre o valor absoluto do número vezes o valor que tem a ordem que ele se encontra, tá? Essa é a forma de decomposição que eu pedi nessa atividade. No número 3, nós tínhamos que completar o quadro conforme um modelo também, observando o numeral que está em destaque, né? O numeral estava em negrito e sublinhado. Então, aqui em cima a gente tem o número 890.784. Então, eu pedi que o número que estava em destaque era o numeral 7. Então, qual que é o valor absoluto do 7? É o próprio valor dele, 7. Valor relativo do 7, 700, porque ele está na terceira ordem, que é a ordem das centenas. Então, 7 vezes 100, 700. Esse era o exemplo. E aí, nós tínhamos que completar o quadro seguindo esse exemplo. Então, embaixo nós temos o número 631.095. Então, o numeral em destaque era o numeral 6. Então, vamos lá. O 6, ele está, o valor absoluto dele é 6 mesmo, que é o valor do próprio número. O valor relativo, se ele está vamos contar, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Se ele está na sexta ordem, ele está na ordem das centenas de milhar. Uma centena de milhar vale 100.000, 6 centenas de milhar, 600.000, tá bom? Próximo número, 599. E aí nós pedimos, eu pedi para vocês terem como referência o numeral 9 que está na segunda ordem. Então, numeral 9, valor absoluto do 9, 9 mesmo. Valor relativo, se ele está na ordem das dezenas, ele equivale a 90, 9 vezes 10, tá bom? Próximo número, 12.345. Numeral em destaque, numeral 1. O valor absoluto do 1 é 1 mesmo, né? O valor relativo, se ele está na ordem das dezenas de milhar, que é vamos contar, primeira, segunda, terceira, quarta, se é a quinta ordem, uma dezena de milhar, né, equivale a 10.000. Número 999.888. Pedimos o valor absoluto, o valor, né, absoluto relativo e a ordem referentes ao 8 que está na primeira ordem, que é a ordem das unidades, tá? Ordem das unidades é a única ordem em que o valor absoluto coincide com o valor relativo, que equivale a 8 mesmo, tá? Valor absoluto 8, valor relativo 8. Número de baixo, 353.
Numeral em destaque, o 5. O 5 está primeira, segunda ordem. Então, vamos lá, ó. Segunda ordem. A segunda ordem, como nós já vimos, é a ordem das dezenas. A ordem das dezenas, o 5 equivale a 50, não é? Porque se uma dezena é 10, 5 dezenas equivale a 50. O valor absoluto do 5 é 5 mesmo. Então, confiram se o quadro está ok. Vamos manter a nossa correção. Corrige, dá o certinho, né? Coloca CPM, que é corrigido por mim, tá bom? O último era escrever por extenso. Eu sempre volto nessa atividade de escrever por extenso, porque é extremamente importante vocês saberem a grafia correta dos numerais, né? Lembrando que observem se está com Z, observem 500, que vocês escrevem muito errado, se está com QUI, se tem o NH, né? 3 não é 3, não esquece do acento circunflexo. Então, vamos lá. Letra A, 373. Letra B, 5.987. Letra C, 8.652. Letra D, 541. Letra E, 232.577. Então, esse eu quero que vocês observem. Olha se vocês escreveram corretamente. Observe a letra cursiva se está boa, né? Vou reforçar, continue mantendo os cadernos organizados, caprichados, porque a prof não está olhando, mas quando nós retornarmos às aulas, eu quero ver como está essa organização dos cadernos, tá bom? Então, nós encerramos o capítulo 2, que é referente ao sistema de numeração decimal. Eu vou gravar uma aula agora explicando o início do capítulo 3, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.